Olá pessoal, Fábio Akita. Bom, se você assistiu o episódio anterior, já tem uma boa ideia de por que a Coreia do Sul se tornou uma força monumental no mundo de criptomoedas. Num certo momento, eles chegaram a ser sozinhos mais de 30% do volume global de moedas como Bitcoin ou Ethereum. Vamos gastar os próximos 3 episódios analisando os principais assuntos discutidos nos eventos Beyond Blocks e Blockchain Partner Summit que eu assisti. Eu não vou ficar detalhando palestra a palestra, mas sim delinear os pontos principais que foram comuns em todos e que podem ser novidades para a maioria das pessoas no Ocidente. Não deixe de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos episódios. Agora pensa assim, muitos dos investidores mais antigos que compraram Bitcoin lá por 2012 ou Ethereum lá por 2015 começaram a reinvestir os ganhos em produtos e serviços e criaram um ecossistema de corretoras, wallets, cryptofunds, aceleradoras e eventualmente o que eles chamam de syndicates. Em resumo, pensa que existe um grupo de influência que mentora, acelera e facilita o listing de startups que lançam ICO tokens nas diversas corretoras. Daí eles ativam influenciadores como youtubers e apps como wallets que têm a opção de participar do lançamento inicial dessas tokens direto das carteiras. Influenciadores como a Hashed, que mencionei no episódio anterior, a BRP Blockchain Revolution Partner, a FBG Capital são alguns que capitaneiam o mercado de criptomoedas e principalmente de ICOs, e isso na Coreia. Uma estrutura similar existe em outros países asiáticos como China, Japão e também Suíça, Estônia, e em breve veremos algo assim em Taiwan, Tailândia, Ilha de Malta. Nos Estados Unidos, esse tipo de estrutura não pode acontecer, pelo menos não tão fácil, e eu já vou explicar por quê. Assim como em qualquer ambiente denso em startups, você vê tudo que é tipo de bizarrice. A maior parte é ruim pra caramba. Vai em qualquer evento de startup e você sabe que dentre as dezenas de startups apresentando, talvez um ou dois tenha algum futuro de verdade. Todo o resto vai morrer na praia. Seja porque a equipe fundadora é claramente ruim, ou o modelo de negócio é obviamente ruim, ou a execução da ideia é obviamente mal feita, ou uma combinação de tudo isso. Eu vou fazer um vídeo separado só mostrando rapidamente as diversas apresentações de startups que vi por lá para vocês terem uma noção. Explicando, todo VC acelerador incentiva todo mundo a perseguir suas próprias ideias, mesmo aqueles que claramente nem deveriam, com bordões muito ruins como faça o que você ama ou seja seu próprio chefe, como se fosse a única coisa nobre a se fazer. E spoiler, não é. Porque o que interessa são os grandes números. Digamos, se só 1 em cada 1000 vai ser bem sucedido, você precisa convencer 2.000 ou 3.000 pessoas para ter 2 ou 3 que vão trazer grandes retornos. É a estatística dos grandes números. Esse é o normal em tech startups e esse é o normal em ICOs. Todo mundo já deveria conhecer Nassim Taleb, que deixa isso bem claro em seus livros Cisne Negro e Antifragilidade. O modelo de negócios dos VCs, os venerados Venture Capitalists, é diversificar suas opções e ter acesso inicial aos negócios quando o preço das shares é mais baixo e podem ter parte do controle da empresa. Assim eles podem criar um pacote mais atraente e conseguir outros investidores em rounds seguintes até que possam ter exit, saída, e realizar os lucros antes ainda do negócio realmente vingar. Não é responsabilidade do VC ver a empresa dar lucro e se tornar sustentável. A estrutura de um VC requer que a startup dê lucro porque ele não pode jogar contra ele mesmo ou shortear as ações como pode fazer um hedge fund, por exemplo. ICOs de security token adicionam um problema hoje em alguns lugares. Simplificando, ICOs ou Initial Coin Offerings apareceram como uma alternativa barata e simples aos IPOs ou Initial Public Offerings, porque você está oferecendo shares ao público. Para abrir e poder negociar, você precisa passar pelo crivo da SEC, que é a US Securities and Exchange Commission. Só aí você pode listar na bolsa. No Brasil, o equivalente seria a Comissão de Valores Mobiliários ou CVM. Agora, ICOs, tirando vantagem da característica de imutabilidade e consenso descentralizado do blockchain, permite que você distribua assets digitais únicos, não adulteráveis como moedas ou
ou no caso de security tokens, como mencionei, o equivalente a uma security ou valor mobiliário digital. Daí você corta o intermediário SEC Bolsa e vai direto a quem quer adquirir esse asset usando um token. Existem pelo menos dois tipos de ICOs, as que distribuem security tokens e as que distribuem utility tokens. Voltando aos Estados Unidos, existe um critério chamado teste de Howey, por causa da disputa SEC versus Howey em 46. Na prática, se o investimento de dinheiro no empreendimento comum com expectativa de lucro primariamente através dos esforços de terceiros, então é um security. Isso meio que leva todo o ICO nos Estados Unidos a ser reconhecido como security, e isso impede que ICOs tenham muita utilidade lá. Entenderam por que eu quis ir conhecer a Ásia? Existem desvantagens em ICOs, assim como em qualquer investimento de risco, regulado ou não regulado. Porém, o ICO tem algumas grandes vantagens difíceis de ignorar. Primeiro de tudo, elas são mais baratas, porque não tem taxa de intermediários, corretoras, bancos, burocracia. Tem velocidade na execução, novamente, porque estamos removendo intermediários. Fora a maior exposição ao livre mercado internacional. Por exemplo, você é do Brasil, como é que você pode comprar ações da Nasdaq? É difícil. E como faz um cidadão chinês ou sul-coreano? Também é difícil. As ICOs removem as barreiras geopolíticas. Isso, em contrapartida, aumenta a quantidade possível de investidores também. E em querer evitar que as ICOs ruins tenham acesso a essa demanda, você também impede os bons ICOs de serem bem-sucedidos. Utility tokens, como o nome diz, tem uma utilidade na rede. Por exemplo, uma Smiles poderia transformar seus pontos em utility tokens. Você poderia adquirir esses pontos como tokens e trocá-los livremente por produtos ou serviços. Esses tokens podem mudar de valor por causa da dinâmica de oferta-procura, mas não seria puramente uma security. Parece confuso, mas em conceito é simples. Um é um papel, como uma ação, só que em formato digital. O papel por si só não tem utilidade nenhuma. Uma utility token, no mínimo, tem algum uso. Pode não representar um valor para todo mundo, mas tem valor na rede onde ela opera. Como um Smiles ou qualquer carimbo num cartão de fidelidade. Só tem valor na loja que carimbou. Uma security token, por outro lado, é a digitalização de um papel, um asset, assim como o e-mail é a digitalização de uma carta, barateando todo o processo de envio da carta como consequência. Sobre utility e pagamentos, tivemos vários exemplos de discussões a respeito. Empresas como PumaPay, que é resultado de outra bem-sucedida ICO que levantou quase 120 milhões de dólares, se tornou a 7ª maior ICO de sucesso, levantando o ponto de como cartões de crédito têm uma baixa usabilidade hoje, com tecnologia defasada dos anos 50, cobrando taxas enormes dos comerciantes, com longa demora de settlement ou liquidação e sem contar as fraudes. Outra apresentação interessante que me chamou a atenção veio do cofundador da Timon, o equivalente Groupon deles, Daniel Shin, onde ele pretende lançar uma plataforma chamada Terra para pagamentos com criptomoedas e usar o poder que ainda tem na Timon para alavancar essa plataforma, assim como a eBay fez ao PayPal. Um conceito que parece estar ganhando terreno no mundo de pagamentos é o uso de stablecoins, uma moeda cujo controle é mais centralizado e onde o Terra seria emitido ao mercado com mais frequência quando a demanda for alta e parte das taxas seria guardado para a recompra das moedas quando a demanda cair, de forma a manter o preço mais ou menos estável, como um banco central faz com swaps cambiais para estabilizar a cotação do dólar, por exemplo. Este e o próximo episódio tão densos em conceitos que talvez sejam novos para muita gente assistindo. Eu gostaria de evitar fazer vídeos muito introdutórios, então vamos assumir que a maioria das pessoas já entende o que são criptomoedas. Eu não vejo necessidade de ficar explicando de novo a técnica por trás dos blockchains, mesmo porque eu acho que a tecnologia ainda vai evoluir em breve. Por exemplo, outra tendência que se mostrou durante o evento é uma nova categoria de ICOs chamada de Reverse ICOs. Em vez de startups iniciando do zero e lançando tokens, Reverse ICOs são empresas que já têm uma grande base de usuários lançando um subproduto ou complemento a um produto existente via lançamento de ICOs, oferecendo ao público a chance da compra dos primeiros tokens, incluindo ter direitos de voto e futuros dividendos. O conceito nasceu do já existente Reverse IPOs e Reverse Mergers,
E eu digo que o mundo financeiro é infinitamente criativo. Desenvolvedores de software como eu têm muito a aprender ainda. E no Reverse IPO, uma empresa privada pode se tornar pública comprando as ações de uma empresa pública e fazendo uma troca dessas ações privadas pelas públicas. Empresas da Coreia do Sul têm olhado para essa categoria também como uma forma de difundir seus produtos além de suas fronteiras. Como disse antes, a Kakao é gigante na Coreia do Sul, mas ninguém conhece nem a marca fora dela. A Kakao está investindo em criptomoedas, como com a GroundX, que é a spin-off de cripto deles, e também tendo uma das maiores corretoras de lá, a Upbit, que roda na plataforma da Kakao, e está integrada ao KakaoTalk, que é o equivalente Telegram deles. Lembra quando falei da população hiperconectada deles? Imagine criptomoedas integradas diretamente no seu WhatsApp. E isso é só o começo. Jason Han, CEO da Kakao e da GroundX, explicou que muita gente vê a implementação de soluções em cima de blockchain da maneira errada. Claro que isso faz muito sentido, visto do ponto de vista da Kakao, mas não está errado. Não se deve pensar em vamos refazer o WhatsApp em blockchain. Isso seria ridículo, porque todos nós sabemos que nenhum blockchain tem hoje throughput para aguentar o tráfego de um grande comunicador, mas sim como podemos integrar alguns tipos de funcionalidades entre diferentes comunicadores usando blockchain, por exemplo. Diferentes soluções estão sendo apresentadas, em particular a utilização de sidechains ou redes paralelas off-chain, uma segunda rede mais veloz sobre a rede mais segura e por consequência mais lenta. Um exemplo foi da palestra da Orbis, que se apresenta como a Hybrid Blockchain, uma das muitas alternativas de solução que está sendo usado por diversas empresas, incluindo a Kik, cujo ICO levantou mais de 100 milhões de dólares, mas obviamente teve dificuldades para executar porque ele usou o approach errado de querer fazer um comunicador em cima de algum blockchain. Voltando ao assunto de securities, nos Estados Unidos a SEC tende a automaticamente categorizar mesmo as utility tokens como securities, e daí a startup é obrigada a passar pelas regulações D, como formulário D, A+, e S, mas não é barato, e aí você acaba procurando um VC para conseguir fazer os ritos necessários. Isso tudo é importante porque foi justamente o tema central tanto dos eventos Beyond Blocks quanto Blockchain Partners. Como os países têm encarado a diferenciação de security versus utility, onde as leis são mais amigáveis. Por isso também as tech startups têm migrado para fora dos Estados Unidos e procurado outros países. E pela mesma razão, vários países querendo a oportunidade de tomar a dianteira estão se tornando amigáveis a startups que nos Estados Unidos não são tão bem-vindos. Mesmo países como Japão e Coreia do Sul ainda estão tomando precauções contra security tokens e ICOs em geral, aumentando a barreira de regulamentação, especialmente por causa do boom do fim do ano passado. Então, países como Tailândia, Ilha de Malta e Taiwan têm apresentado alternativas de oportunidades. Taiwan, por exemplo, parece que está organizando um guideline para auxiliar na definição do que são bons e maus ICOs e preparando uma zona de livre comércio para empresas que queiram lançar seus ICOs lá. A Suíça é notoriamente um dos lugares amigáveis a criptomoedas, pelo fato que muitos desenvolvedores core do Bitcoin coincidentemente serem de lá, e mais ainda desde a fundação do Ethereum Foundation. Eles atraíram cerca de 2.000 empresas nesse mercado. Taiwan, com suas novas regulamentações mais liberais, quer atrair mais de 200 empresas para lá ainda esse ano. E a Tailândia acabou de lançar novas regulamentações que devem facilitar empresas de criptomoedas, incluindo ICOs e exchanges. E muito se falou do crescente interesse na Ilha de Malta. É notório que hedge funds como a Galaxy do Novogratz ou XRP Capital de Michael Arrington não gostem das excessivas restrições dos Estados Unidos. E é notório também que a linha de discurso de todo mundo é um mercado mais livre, nos melhores moldes libertários. Significa correr mais riscos e não proteger as pessoas de si mesmos e simplesmente deixar a coisa rolar. Por isso, eles também têm incentivado esses novos países com leis mais simples. E por hoje chega. No próximo episódio, vamos ver por que essa discussão de regulamentação é tão importante e o que pode significar criptomoedas no futuro. Qual a nossa situação do Brasil em comparação? O que acharam desse episódio? Não deixem de comentar abaixo, deem um joinha se gostaram, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder nenhum episódio. Valeu, pessoal, a gente se vê.